Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Esse é o nosso 10º episódio do programa Direitos da Natureza, a Live. Vamos chegando. Hoje a gente está trazendo um convidado mais que especial. Temos vindo num crescente, né, Dr. Gilberto Natalini. Nós estamos hoje com um sistema para dar continuidade a uma parceria que nós temos com o Dr. Natalini já desde 2018, nós vamos falar sobre isso hoje, um sistema novo, com todo o respaldo aí da técnica da equipe do Dr. Natalini. Então vamos hoje ter a oportunidade de fazer uma troca muito mais intensa com vocês. Então participem, fiquem com a gente. Eu estou recebendo, como disse, o Dr. Gilberto Natalini. Dr. Natalini é o nosso grande vereador, diria, nós fizemos esse chamado, né, como vereador mais importante, um dos mais reconhecidos vereadores do Brasil, né, sem medo de dizer isso, né, queria dar as boas-vindas para o senhor que é médico, então sabe mais do que ninguém das questões em relação à saúde e à saúde da natureza, né, médico, inclusive com uma atuação voluntária na periferia da cidade, já agora com 5 mandatos, né, vereador, trabalhando pela saúde dos seres humanos e dos outros membros da natureza. O senhor foi parceiro nosso, né, da Mapas, realizamos juntos, que muito nos honrou, foi a primeira vez que o senhor abriu oportunidade para realizar junto com a sua já tradicional iniciativa da conferência P+L, sobre mudanças climáticas, em 2018, junto com o segundo Fórum Internacional pelos Direitos da Mãe Terra. Queria aproveitar para agradecer em público, vereador, essa oportunidade, a parceria que foi tão exitosa, tivemos ali a oportunidade também de trazer na parceria o governo do estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e o evento, então, pôde ser realizado no Parque Vila Lobos, é um outro assunto que eu queria falar com o senhor hoje, sobre os parques. Então, agradecendo, dando as boas-vindas ao senhor, queria saber também como é que foi a tua percepção na realização desse fórum junto com a gente, juntando aí pela primeira vez o fórum com a conferência P+L, que acabou de ser realizada agora na sua 19ª edição, não é, vereador? Bem-vindo. Muito obrigado a você, Vanessa, uma boa noite a você mesma, boa noite à nossa equipe que está nos ajudando, e também eu queria cumprimentar aqueles que estão nos assistindo aqui pela internet, né? Os internautas que estão participando conosco, que depois vão ver eventualmente essa transmissão. Para mim é um prazer estar com você aqui, viu? Um prazer muito grande mesmo, porque eu busco bons parceiros. E você tem sido, no decorrer desse tempo que a gente se conheceu, uma ótima parceira, junto com a MAPA, junto com as pessoas que você traz. Tem sido um trabalho legal, um ajudando o outro, somando em prol da defesa da natureza, da defesa do meio ambiente, da sustentabilidade. Eu é que agradeço, vereadores. Foi possível trazer, inclusive na oportunidade, e participou também da conferência, a coordenadora do departamento lá das Nações Unidas, a Maria Mercedes Sanches, lá do programa Harmony with Nature. Então, isso não teria sido possível se não fosse a sua parceria, né? Eu queria dizer que desse evento, e aliás isso tem acontecido com os fóruns, né? No primeiro foi realizado na Cidade do México, o segundo em São Paulo, o terceiro agora lá na Colômbia, em Bogotá, e tanto no México quanto em São Paulo, e aí em São Paulo por sua iniciativa, e aí o senhor é autor do projeto de lei da alteração da lei orgânica, né? É o projeto PLO número 7 de 2018, e esse foi um grande resultado para o movimento, que é esse movimento internacional, lá nas Nações Unidas, a ONU, com esse departamento Harmony with Nature, trazendo
Não sei se o doutor Gilberto Natalini está online. A janela ficou escura. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Agora sim. Sim. Pronto. Então, sempre os fóruns, eles têm tido essa realização, parece que conflui, né, todo um movimento, uma articulação que nós fazemos antes, consultando, inclusive, os outros parceiros, a comunidade local, e não foi diferente nessa oportunidade do segundo fórum, né, o senhor conseguiu fazer, quase que firmando pela unanimidade dos vereadores, uma proposta de lei para alterar a lei orgânica, reconhecendo os direitos da natureza na cidade de São Paulo. Eu queria destacar desse PLO, da importância desse PLO, dois pareceres que foram coletados, né, o parecer da Comissão de Política Urbana, e que, pela aprovação, que destaca a questão da legislação ambiental, né, que a gente tem defendido isso. Nós fizemos, inclusive, hoje concebemos, dentre os teóricos, os professores das universidades federais que estão tocando esse tema nas universidades, um manifesto chamado Manifesto Harmonia, para tratar exatamente desse tópico que veio levantado aqui na Comissão de Política Urbana, quando a comissão afirma que, no momento atual, em que a flexibilização da legislação ambiental surge como discurso para supostamente alavancar a retomada do crescimento econômico, a defesa do meio ambiente torna-se absolutamente fundamental. E a perspectiva dos direitos da natureza ajuda, é fundamental, né, por usar a mesma expressão a isso. A gente viu o exemplo, né, daquela fatídica reunião do governo federal, onde o ministro do Meio Ambiente fez exatamente isso que a comissão destacou aqui, usando a legislação ambiental, o ordenamento jurídico, né, de uma legislação ambiental que era, à época, quando foi posta, tão avançada para aquele momento, às avessas, né, usando para supostamente alavancar um crescimento econômico, se é que isso seria ainda possível, né, pensar em crescer com o uso da natureza. E eu queria destacar também um outro trecho, para que você pudesse comentar sobre o PLO e, quem sabe, também falar um pouco sobre esses trechos, da Comissão de Administração Pública, dizendo que tendo em vista que a proposta pretende inserir uma visão holística e integrada, bem como aprovando, dizendo isso, né? Aprovamos, dizendo que essa visão, ressaltando, né, essa visão holística integrada como sendo a ideal, e destacando a interdependência entre os seres vivos e a natureza. Acho que o vereador recebeu um outro telefonema. Bom, o pessoal está entrando aqui, a professora Nelly, lá da... Estou aqui, mas não está aparecendo. Tem professor, acabei de mencionar professores. Você está me ouvindo? Estou ouvindo o senhor, mas não estou te vendo. Tá. Não sei por que não entrou na tela aqui. Eu vou tentar, eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Opa! Sem problemas. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal que já está aqui mandando recado, mandando mensagens. Vou ter que sair e entrar de novo, tá? Se você me permite. Tudo bem, sem problemas. Então, bem-vindas de novo, bem-vindos. É isso, quem sabe faz ao vivo. E os desafios tecnológicos são muitos, mas o conteúdo é fundamental, importantíssimo. E olha só o pessoal aqui, ó, o Léo, a Júnia, agora eu entrei aqui na tela certa. Boa noite, a Luciana, da equipe doutor Natalini, aqui. O Paulinho, Paulo Sobral te parabenizando, vereador. Obrigado. Yolanda aguardando esse tema tão importante. Então, eu estava destacando aqui trechos do parecer, né, e esse da administração pública, ele enfoca o que para mim é o cerne da questão, o fato irrefutável de que nós somos interdependentes, e por isso pela aprovação entre os seres vivos e a natureza, ressaltando a responsabilidade dos homens em preservar a vida do e no planeta. E aí, quanto ao mérito, manifestando-se pelo favorável apresentação.
E agora a gente tem, então, todas as comissões, né, vereador, com aprovação, estamos prontos para colocar em votação. Conta um pouco para a gente sobre o PLO e sobre o processo, como é que o senhor vê a continuidade do processo? Na verdade, nós aceitamos a sua sugestão, né? E está me ouvindo? Estou te ouvindo. E nós chegamos a... Está dando um eco aí. Vê se vocês conseguem corrigir o eco. Eu entrei com o PLO e, na verdade, tramitou, está tramitando, está aprovado por todas as comissões, e agora é uma questão de pôr para votar em primeira votação e depois em segunda votação. O assunto é extremamente relevante, você viu aí as manifestações das comissões, dos pareceres das comissões, nós não tivemos influência, eles fizeram por conta própria, por moto própria, o relator escreveu o que ele pensava, nós não pedimos para eles escreverem isso, e no fim foram relatórios muito até bonitos de se ver, de se ouvir, porque pessoas que, né, trouxeram um apoio assim espontâneo, vamos dizer, ao que a gente está propondo. O PLO ele é sempre mais difícil de votar, porque ele precisa de 37 votos. Quórum qualificado. Um projeto normal precisa de 28 votos. O PLO, como ele vai mudar a lei orgânica do município, que é uma coisa que pouca gente se mete a mudar, são 37 votos. Então, é o quórum qualificado, ele não vota junto com outros projetos, geralmente tem uma sessão especial para a votação de PLOs. Eu acho que nós não vamos ter problema de aprovar em primeira esse e depois em segunda. Só se o executivo jogar muito pesado contra, aí ele tem maioria na Câmara e os vereadores governistas, da sua maioria, geralmente obedecem à vontade do prefeito. É um problema do nosso parlamento, mas é assim que acontece. Mas eu não acredito que haja uma resistência nesse nível, porque é uma coisa de enunciado, vai para a lei orgânica, e a cidade, o mundo hoje, ele exige essa postura. São Paulo é a quinta maior cidade, quarta ou quinta maior cidade do mundo, e ela não pode deixar de dar uma demonstração de modernidade, uma demonstração de entendimento da situação que o planeta está vivendo. Eu li hoje uma matéria que disse que o presidente do Itaú falou que depois da pandemia virá uma outra epidemia, uma outra pandemia, que é a questão ambiental, presidente do Banco Itaú. Então, você vê a preocupação que a questão ambiental passa para todos os setores da sociedade. Então, eu acho que o nosso projeto é muito oportuno, ele caminhou bem, demora um pouco mesmo, não tem jeito, ainda mais sendo PLO, que é quórum qualificado, não é uma coisa simples, mas eu tenho muita esperança de que a gente possa pautá-lo, aprová-lo e São Paulo ter uma lei orgânica que tenha esses conceitos, né? Esses conceitos que não são nem modernos, são pós-modernos, tá certo? Os conceitos atualíssimos sobre os direitos da natureza, seja a natureza no meio do mar, seja a natureza no meio da floresta, seja a natureza no meio da massa urbana, que é uma cidade como São Paulo. Giga que... agora sim, ele me deu o microfone. Obrigada, Giga. E o Giga aí da equipe do Dr. Natalino, que está nos ajudando. Tá chique hoje a live, viu, doutor Natalino? Das últimas vezes era assim, na raça aqui, bem... eu e o meu pessoalzinho aqui, meus universitários, né, meu companheiro aqui, mas hoje tá chique com o Giga. Então, agradeço aí sua ajuda, Giga, de toda a equipe, né? Essa equipe maravilhosa que eu aproveito para... O Giga, a Luciana, o Giga e o Alan são o trio iraquitã da comunicação. E ainda tem o Leandro e o Lucas. O Lucas, essa equipe toda foi fundamental. Eu queria agradecer ao senhor por essa parceria toda na questão
dos direitos da natureza, né, juntos, a gente tem feito isso que realmente é pós-moderno, né, é dentro do campo da pós-modernidade mesmo, mas com uma oportunidade agora que ressalta aos olhos, né, e para isso tudo eu queria, assim, mencionar, sem deixar de mencionar também o Léo, foi muito Leonardo importante, Maglio. O Leonardo Magno está aqui com a gente, está aqui Tá aí. compartilhando também O impressões, está Leonardo, aqui. ele é meu assessor de meio ambiente. É, fantástico, sempre nos ajudando muito com outras. A gente está agora planejando fazer um reflorestamento juntos, um plantio, na verdade, juntos por uma outra associação, a Associação dos Engenheiros da Sabesp. Então, sua equipe é excelente, sua equipe é assim, só tenho a agradecer. Muito obrigada, equipe do Dr. José Dr. Natalini, porque eu considero parceiros também, né? A gente caminha muito junto, que o senhor é sempre muito ocupado, né? Eu não sei como é que o senhor consegue, eu não falei aqui agregando o teu currículo, nem precisaria, mas eu não sei como é que o senhor consegue 5 mandatos atuando tão amplamente, com temas tão vanguardistas, e ainda clinicar, o senhor continua clinicando, né, ainda também voluntariamente, e também faz parte do seu currículo plantar vidas, né? Quantas vidas o senhor já plantou? O senhor tem essa contabilidade? Eu plantei e semeei com as minhas próprias mãos cerca de 15 mil, 16 mil árvores. Mas fiz plantar através da minha ação, estimulando e facilitando e organizando, dá mais de 120 mil árvores. Então, é uma quantidade, dá uma pequena floresta aí de plantio. Eu planto todo final de semana, eu planto e semeio. Eu planto e semeio. Às vezes tem final de semana que eu semeio 400 mudas, entendeu? Na minha casa eu tenho um pequeno viveiro caseiro. Isso que eu ia falar. Eu tenho aqui. O senhor tem um viveiro, eu soube outro dia com o Léo, né, a questão desse plantio, qualquer coisa a gente tem o viveiro do Natalino, eu falei, não acredito nisso. E essa questão do plantio das árvores, você sabe que a gente conseguiu, assim, numa parceria muito singela, na semana passada, eu mencionei isso na nossa última live, com o vereador Marquito, que foi o autor da lei, que foi já aprovada lá em Florianópolis, eu não sei se o senhor já soube disso, mas foi em novembro, né, do ano passado, ela foi aprovada, num dia muito especial, onde uma revoada de pássaros passou por lá, que há muito tempo não viam, pássaros vermelhos, endêmicos ali da região, os guarás, e essa questão das árvores, a gente pode conectar outro dia com essas parcerias, né, que a gente vai, dentro do fluxo da própria natureza, com as aldeias dos indígenas de uma cidade chamada Águas Belas, lá no Pernambuco, que é o estado onde tem a primeira e a segunda cidade que aprovaram os direitos da natureza, né, no Brasil, Bonito e Paudalho. E essa aldeia é da etnia dos Funiô, e nós conseguimos, eu conversando com um deles, né, a gente trocando mensagem, poxa, o que a gente podia fazer agora, né, pela natureza, e eles me dizendo, bom, se a gente tivesse aqui mudas de árvore, a gente poderia plantar. E aí eu perguntei, mas quantas mudas, né, se você acha que você conseguiria plantar? Ele falou, Vanessa, se for uma muda, ou se for 500 mudas, isso não me importa muito, porque uma vida é uma vida, né? Então, é de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, profundidade, né, no raciocínio. O senhor, então, é autor de plantar milhares de vidas, né? Acho que essa é uma noção que vem dos povos originários, que talvez nos remeta também a um benefício da aprovação da Lei dos Direitos da Natureza em São Paulo, que é considerar uma árvore, uma única árvore, como uma vida. E ao derrubar uma árvore, considerar e saber que está se derrubando uma vida. E eu fiquei muito impactada quando eu li o dossiê que o senhor coordenou, que está excelente, assim, bem amplo, né, com vários casos sendo traçados. Teve um, inclusive, que me chamou a atenção, eu acho que é o número 45, esse caso onde foi coletada um depoimento de uma testemunha, e ela é
ela tem esse pensamento, esse sentimento que os direitos da natureza querem trazer à luz, né? Da dor que ela sente com o barulho que as árvores centenárias faziam ao serem derrubadas, vereador. Isso realmente me impactou muito lá no seu dossiê, me fez lembrar a Bienal de 2016, que tinha uma intervenção lá na Bienal, foi toda sobre direitos da natureza, se chamou Incerteza Viva, e tinha uma intervenção para mostrar o que era, nos sentidos dos seres humanos, uma árvore como essa caindo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, como é que o senhor vê essa questão do dossiê, como é que foi o senhor tomar conhecimento da extensão, né, desses danos que têm sido perpetrados em São Paulo, já tão sofrida na natureza, e como que o senhor acha que os direitos da natureza poderiam impactar, ajudar nesse processo? Bom, a cidade de São Paulo, que é muito grande, tem 12 milhões de habitantes, ela tem uma ela teve um desenvolvimento muito predatório. Ela tem um desenvolvimento muito predatório. Pouca coisa do que havia aqui de natureza foi preservado. A massa humana que foi tomando conta da cidade foi destruindo o que tinha aqui de natureza para colocar no lugar essa conurbação urbana que nós temos aqui. Então, nós temos aqui, eu divido em 6 poluições. Poluição do ar, por conta da queima do combustível fóssil, é terrível, são quase 5 mil pessoas que morrem por ano, respirando o enxofre da queima do óleo diesel. Poluição das águas, né? Os 3 rios nossos são poluídos por esgoto humano, e os 500 córregos, quase todos poluídos por esgoto humano. Então, e as águas subterrâneas, que nós temos aqui, o aquífero Guarani, que passa embaixo da cidade, uma parte dele poluída por esgoto industrial, por poluentes do desenvolvimento industrial, em particular na zona sul de São Paulo. Eu tenho isso tudo mapeado, eu fiz parte da CPI, das CPIs ambientais que teve na Câmara, a gente tem tudo isso aí comprovado, e o poder público também tem isso. A poluição, do solo, o solo de São Paulo foi muito poluído por depósitos de material de rejeitos industriais e mesmo por lixo doméstico. A poluição sonora, São Paulo é uma cidade barulhentíssima, né, que tem muito barulho, muitos decibéis, é insuportável o barulho de São Paulo. Agora está menos por causa da pandemia, mas quando está todo vapor é uma coisa impressionante. A poluição visual, que foi uma das que a gente venceu por conta da lei de cidade limpa, diminuiu muito a poluição visual da cidade, foi uma das que a gente conseguiu vencer, e agora a 6ª poluição, que é a poluição climática. Então, é uma cidade que tem uma relação muito hostil com a natureza, muito hostil. De algum tempo para cá, ela tem setores da sociedade paulistana que estão revendo essa postura, e alguns governos mais comprometidos, e aí eu quero citar aqui o meu amigo Eduardo Jorge, que foi secretário 8 anos do Verde Meio Ambiente e fez mais pelo meio ambiente de São Paulo do que quase que a história da cidade inteira. A gestão que o Eduardo Jorge dirigiu na Secretaria do Verde, uma hora, se você quiser, a gente dá os números, são números astronômicos do que ele fez de transformação aqui. E de alguns anos para cá, essa agressão, em particular a derrubada das matas remanescentes da cidade, de alguns anos para cá, ela tomou um caráter muito perigoso, muito nocivo, muito cruel da gente ver e da gente combater. O que acontece? Nós tínhamos aí os remanescentes de Mata Atlântica. Tem a Serra a serra o Pico do Jaraguá, e a Cantareira, a Serra da Cantareira, alguns pedaços na zona leste de São Paulo, como lá perto do Parque Fazenda do Carmo, Parque do Carmo, aquela região ali perto de Itaquera e tal, tem ainda pedaços de Mata Atlântica. A zona oeste, ali o Butantã,
também tem um pouco, e o grosso da tropa das matas remanescentes é em Parelheiros, Capela do Socorro e Mboimirim. E o que está acontecendo? Quadrilhas de crime organizado mesmo, não é brincadeira, não é invenção. É gente que vem para lavagem de dinheiro, de tráfico de droga, comprando terras a preço barato de quem tem matas e que não pode fazer nada com as matas, então vende a preço de banana, e eles entram com tudo, vão derrubando tudo, com motosserra, com caminhão, com trator, eles entram com tudo de uma maneira organizada, à luz do dia, vão jogando tudo no chão, vão picando o solo em lotes e vão vendendo e construindo verdadeiros condomínios ou verdadeiros bairros em cima, aqui no caso da Zona Sul, em cima das áreas de mananciais da cidade de São Paulo. Eu trouxe aqui um exemplar do dossiê, está aqui na minha mão. Essa é a segunda edição, está aqui escrito aqui, ó, segunda edição, para quem quiser ver. A primeira edição foi em agosto do ano passado, e agora, em abril, nós lançamos a segunda edição. Entre a primeira e a segunda edição, dobrou todos os índices de crueldade. Dobrou o número de árvores, que eram 550 mil, passaram para 1.300.000, dobrou o número de lotes, que era 28 mil, passou para 48 mil, e dobrou também o dinheiro que eles vão arrecadar vendendo, que era, se venderem tudo, era R$1 bilhão no primeiro dossiê, em agosto do ano passado, nosso cálculo, e agora o nosso cálculo é R$2 bilhões de venda de pedaços da mata remanescente de São Paulo, derrubados, eu repito, criminosamente. O que é mais triste, sob o olhar complacente, eu diria a palavra muito forte, mas vou dizer, conivente, do poder público municipal, do poder público estadual. Como que vocês podem nos ajudar? Nós já fizemos tudo que foi possível, fizemos a denúncia, centenas de ofícios, pedimos uma CPI na Câmara que o governo não deixa aprovar, denunciamos na polícia, denunciamos no Ministério Público, entrei com um processo judicial, está lá há 6 meses, 7 meses na mão do juiz, que nem ata, nem desata, nem dá liminar, nem deixa de dar liminar, não sei se está com medo, não sei que diabo é aquilo que a justiça não decide, se eu tenho o direito de reclamar disso ou não, mas não decide, está lá na mão do juiz. A imprensa foi muito operosa, colocou os grandes jornais, capas dos grandes jornais, TVs grandes, programas de TV, programas especiais, fizeram a denúncia, mas o poder público não age. Não sei se é medo, não sei se é terror, não sei se é inoperância, incapacidade, inépcia, ou se é, em última instância, Deus me livre, conivência e a proximidade com esses atos criminosos. Não são qualquer pessoa que estão fazendo isso, é gente poderosa. Como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar, você, quem está nos ouvindo, nos ajudando a levar isso para pessoas que possam reproduzir isso fora do Brasil. Dentro do Brasil, eu não tenho mais para quem procurar. Procurei a Igreja Católica, as igrejas todas, mandamos isso aqui para milhares de pessoas, pedindo apoio. Agora estamos com o abaixo-assinado no Avaz, pedindo assinatura para levar para o governador e para o prefeito, para eles tomarem vergonha e fazer alguma coisa para deter essa situação. Vocês podem nos ajudar com as articulações internacionais, dizer para esses países, para essas pessoas, fora do Brasil, que as matas remanescentes, a Mata Atlântica remanescente da cidade de São Paulo, está sendo jogado no chão pelo crime organizado, né, para vender e lotear e fazer bairro em cima das nascentes de mananciais de água que abastecem 4 milhões de pessoas na zona sul de São Paulo. Essa é a nossa guerra atual, é a nossa luta atual, é a nossa contenda, vamos dizer assim, em defesa dos direitos da natureza. Em defesa dos direitos da natureza, nós temos sido ameaçados de morte, nós temos enfrentado forças políticas poderosas, enfrentado tudo que é possível, em defesa dos direitos da natureza. Sem dúvida, vereador. Eu olhei as fotografias e eu fiquei estarrecida com a evolução do dano ali e das inúmeras vidas que foram tiradas ali, representadas nessas árvores
centenárias e todas as outras, né, a outra vegetação que vem junto sendo derrubada quando se derruba uma árvore. E o grito das árvores, né, sendo reverberado nos ouvidos das pessoas que residem naquela região, né. Hoje, por coincidência, nós estabelecemos uma parceria com uma organização internacional, mais uma, na verdade, nós somos parceiros de diversas organizações que tratam do impulsionamento do reconhecimento dos direitos da natureza, mas hoje, a parceria de hoje diz muito sobre esse seu pedido de ajuda, que é nosso também, que é uma parceria visando a preservação das áreas sagradas, que eles chamam de sacred sites. É uma organização que se chama Earth Fountain, e ela tem pessoas, ativistas dos Estados Unidos, da Suécia, da Suíça e outros lugares, né, Estados Unidos e Europa, fazendo essa conexão agora, Estados Unidos, Europa, Brasil. Eu espero que eu possa levar também esse assunto para eles. Nós estamos com um projeto que é alinhado ao projeto deles, que é de estabelecer áreas, delimitando áreas que são consideradas áreas sagradas para a preservação dos direitos da Mãe Terra. E isso me parece que pode ter uma correlação com a legislação no Brasil das unidades de conservação, que se liga com um assunto que o senhor também cuida muito bem. A gente agradece demais o seu esforço no estabelecimento dos parques na cidade. Uma possível solução, e talvez essas organizações internacionais, não só pela contribuição, como houve agora, né, com as organizações financeiras na Europa, se posicionando a respeito do desmatamento, né, da matança das nossas florestas em nível nacional, né, mas podemos também atuar nesse sentido, cobrando do poder público por essa outra via, mas também pensando no estabelecimento de áreas, parques, nessas regiões, como sendo os portões de preservação dessas áreas. Tem uma noção que eu já ouvi de indígenas a respeito, que é deixar uma área sem nenhum acesso aos seus guardiões, né, o que seriam então os seus guardiões, pode ser perigoso, porque ela fica, ao ser não habitada no sentido de construção, mas ao não ter a frequência dos seus guardiões, das pessoas que têm interesse na sua preservação, como o estabelecimento de um parque pode fazer, elas ficam à mercê dessa organização criminosa. Eu compactuo de todas as suas palavras, vereador. Sim, é um crime que está sendo perpetrado, né, sem nenhuma consciência. Uma outra linha de atuação dos direitos da natureza, que eu vejo que talvez seja a mais eficaz, é trazer a educação para os direitos da natureza, a educação ecológica, né, da ecologia integral, para ver se essas mentes criminosas despertam para o fato de que, ao cortar uma árvore, ao cometer esse tipo de crime, estão cometendo crime contra si mesmos, né? Isso que foi aqui ressaltado no parecer da comissão de administração fato. Tanto é fato que hoje nós estamos sofrendo uma pandemia que demonstra isso cabalmente. Nós somos interdependentes entre nós, somos vetores de vírus entre nós, nos contaminamos, né, entre si, por essa interdependência, assim como somos interdependentes desse próprio vírus, né? Então, é muito claro isso, né? É uma questão de despertar para esse fato. Quando eu derrubo uma vida na mata, eu estou derrubando uma série de outras vidas que, em cadeia sistêmica, é interdependente às vidas humanas, né? Então, a educação ecológica talvez seja também um caminho para a gente dar, já pensando aí no PLO aprovado, e uma política pública que traga uma educação ecológica para as escolas, né, as escolas públicas e também nas nossas bases, diretrizes aí de educação, para ensinar, não ensinar como lidar com o meio ambiente, como ele hoje é encarado, né, como algo apartado de nós nas escolas. Temos que cuidar do meio ambiente, cuidar de algo que está fora. Não, somos nós, né, nós somos natureza.
Mas eu vou levar essa demanda também para essa organização, já aproveitando que a parceria está super animada, tendo sido realizada hoje. E é estarrecedor. O que a gente vê no dossiê que o senhor coordenou é estarrecedor. E essa fala se conecta com uma outra atuação do senhor, né? Eu queria até que o senhor falasse também dessa minha provocação sobre os parques, quem sabe levar os parques para essas regiões também, mas na questão dos povos indígenas, teve aqui até uma contribuição de uma pessoa falando da região do Marcilac, né, os territórios indígenas lá, a Silvia Garcia, fazendo essa denúncia aqui. Lá também estão sendo loteados e vendidos, para conversar com o cacique da aldeia, Ivirecachã, acho que é assim que se pronuncia, e ele está denunciando esse crime que está acontecendo lá também. E no dia 21, né, foi domingo agora, vereador, o senhor parece que teve a oportunidade de ajudar lá também, lá de novo, né, o povo lá do Jaraguá, os guaranis lá sofrendo com incêndio, né, quer dizer, quando não querem retirar para ocupar, provavelmente para colocar mais construção, mais desenvolvimento imobiliário onde tem mata, tão necessária para a preservação da biodiversidade, ainda acontece um incêndio, né? Será que esse incêndio foi espontâneo, vereador? Nós não sabemos, nós não temos essa... Eu queria pedir para a técnica se pudesse tirar esse eco que está acontecendo aí no áudio. Se vocês conseguirem tirar, a gente fica grato. Tirou agora. Então, Vanessa, lá na aldeia, são 6 aldeias ali, né? São cerca de 700 índios que tem ali no Pico do Jaraguá. E eles ocupam ali, eles têm um pedaço de terra ali que pertence a eles, não é grande, mas é um pedaço de terra, de mata, e ali a gente enfrentou 2 situações praticamente seguidas. A primeira foi uma construtora, uma incorporadora imobiliária chamada Tenda, que tem como sócios a Ambev, o Itaú. São gente muito pobrezinha, que precisa desmatar para viver, né, para comer. É gente bem simplesinha, assim, desse tipo, que essa incorporadora foi lá, eles compraram uma área de terra lá, que era um antigo clube, mas que tem uma parte de Mata Atlântica. Eles chegaram lá, derrubaram 480 árvores e pretendiam construir ali 8 torres de moradia. Só que esse terreno fica a menos de 100 metros de uma das aldeias. E eles não pediram nenhuma orientação da FUNAI, que é preciso, quando você vai fazer alguma coisa lindeira a uma aldeia, você tem que ter um estudo, vamos dizer assim, um estudo de impacto da FUNAI, né? Eles vieram da prefeitura, pegaram uma licença meio assim, sabe-se Deus como, né? Foram lá, começaram a derrubar a mata e iam fazer o projeto. Aí os índios, obviamente, se indignaram e ocuparam a área e nos chamaram lá, nós fomos chamados através de amigos comuns, fomos lá, entramos nessa luta para tentar barrar essa construção. Eu fiz um projeto de lei na Câmara propondo, em cima daquela área que a construtora adquiriu, fazer um parque chamado Parque dos Índios Guaranis ali, né, de memória do povo Guarani. Então, esse projeto está tramitando na Câmara, mas ele por si não é suficiente, e aí também a Defensoria Pública entrou junto com o Ministério Público, na Justiça, ganharam uma liminar e Se puder, doutor Natalini caiu de novo. É que eu sou muito... Voltou. Não, já estou de volta. A gente, muita ligação, as pessoas não sabem, né? As pessoas não têm Simancol e ligam, e eu atendo sempre que eu posso, eu atendo, então as ligações vêm mesmo. Mas o que eu estava te falando é que essa coisa está suspensa por uma liminar. Provisoriamente a gente conseguiu barrar aquele ataque ali, lindeiro, porque se urbanizar aquilo com 8 torres, as aldeias vão sofrer um impacto enorme, porque o número de pessoas, de carros, de movimento, de trânsito,
de tudo que você imaginar que o homem branco pode levar para ali, vai levar e vai atrapalhar muito a vida dos índios, muito. Agora, no sábado passado, eu fui surpreendido por um pedido que tinha pegado fogo lá na mata próxima da aldeia, de uma das aldeias, e Itapequete. Eu esqueci agora o nome, é difícil de pronunciar, mas é uma das aldeias lá, uma das 6. E estava lá o Tiago, que é o líder indígena aqui, muito ativo. Lá tem o Tiago, tem o Davi, tem a Sônia, são vários líderes ali que tomam conta da comunidade, que ajudam, que lideram mesmo, né? E eles começaram a tentar apagar o fogo, um lugar muito difícil, muito íngreme, sem acesso fácil. Aí os bombeiros foram acionados, a gente mesmo ajudou a pedir para o Corpo de Bombeiros ir, eu tenho contato lá com o Corpo de Bombeiros, o Leonardo, que está aí com você também, em meu nome, ligou para o comando, pediu. Os bombeiros foram, fizeram uma primeira investida, deram uma controlada no fogo, saíram para ir embora, aí de repente voltou o fogo. Aí foi um desespero, nós tivemos que novamente pedir e tal. Aí eles voltaram lá com mais equipamento, com mais gente, com mais água, e acabaram, então, o fogo foi dominado. Graças a Deus não veio para a aldeia, mas queimou um pouco de plantação deles, e assustou muito, fumaça, né, com criança, e mesmo o fogo próximo, vindo assim, é uma coisa muito assustadora. Mas isso foi dominado, nós não sabemos a natureza do fogo. Nós não sabemos como que o fogo pegou. Essa época do ano, qualquer bituca de cigarro bota fogo numa mata, né? Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas foi dominado, foi controlado o fogo, não houve nenhuma vítima, ninguém machucado, graças a Deus. A Silvia Garcia está destacando aqui outros territórios sagrados, né? É bem isso, Silvia. Você está captando essa ideia. Então, assim, são os guardiões naturais, né, da natureza. Os indígenas, eles têm essa, não só porque eles estão alocados, né, convivendo na região, mas o trato com a natureza é um trato de relacionamento, algo que a gente precisa aprender a fazer, né, vereador? Não é sair... Reaprender, né? Exatamente, Reaprender, assim que né? eu Porque também... uma vez na vida nós já subimos, né? Uma vez todos fomos indígenas, né, nesse sentido, exatamente como eu coloco. Não é uma questão de se conectar com a natureza, mas é de se reconectar, né? E esses territórios, eles, desses povos, né, dos povos indígenas que guardaram aí as tradições que uma vez nós tivemos, né, nesse relacionamento com a natureza, né, a gente precisa migrar. O PLO, inclusive, ele trata disso, né, fundamentalmente, ele vem logo no artigo 180, o primeiro, para dizer, olha, toda a legislação daqui para baixo, toda a legislação ambiental local, ela precisa obedecer esse princípio de que a gente não usa os outros, né? E os outros são os demais seres da natureza também. Nós devemos reaprender a nos relacionar com ele. E a Silvia está colocando, né, que na região de Paranapiacaba, em Santo André, é solo sagrado também dos Guaranis, e a prefeitura está querendo lá construir um porto seco, e outras denúncias aqui, né, o Unipar retificando... Parelheiros, viu? Parelheiros tem lá uma aldeia também. E nós identificamos lá, no estudo do nosso dossiê, nós identificamos o desmatamento muito grande em torno da aldeia. Pedaços grandes de terra sendo desmatados, de mata, sendo desmatados, bem próximo, quase vizinho, quase lindeiro à aldeia. Quer dizer, o que vai acontecer? Aquilo vai ser vendido criminosamente, como está sendo tudo vendido, vai ser comprado por pessoas que nunca vão ter a posse da terra, porque ali não pode ter lotes, vão construir, vão fazer um bairro grudado na aldeia dos índios. Então, isso é muito sério, é uma ameaça, eu acho que é uma grande ameaça à sobrevivência da aldeia, porque você sabe como que são esses bairros, o que vai para ali, né? Como convive essas pessoas, e vai fazer mal para os índios, para a cultura deles, para o modo de vida, para a sobrevivência, tenho certeza, e aquilo nós estamos também denunciando. Nós estamos preparando uma denúncia para o Ministério Público Federal, que cuida da questão indígena, mas a verdade é que os órgãos públicos, seja executivo, seja judiciário, seja legislativo, não têm respondido com a rapidez e nem com a necessidade, com a eficiência que o assunto exige.
nós estamos, assim, no desespero, é a falência de múltiplos órgãos, como a gente fala na medicina, com respeito à defesa dessas matas, as matas que produzem, onde estão as nascentes de água das represas Biri e Guarapiranga. Praticamente a represa de Guarapiranga depende dessas nascentes, e parte da represa Biri também, essas águas correm para dentro da represa Biri. Você tirando a mata, botando lotes, você vai destruir as represas, assorear, contaminar, jogar esgoto, enfim. É um terror o que está acontecendo em São Paulo. Eu acho que é o crime socioambiental mais grave da cidade nas últimas décadas, que eu tenho conhecimento, é esse ataque do crime organizado às matas e às nascentes da Zona Sul de São Paulo. Concordo totalmente com o senhor. E, inclusive, Parelheiros, né, a gente está já com alguns minutos já para o fim da nossa conversa, e aí dá para fazer um link com uma outra coisa que eu queria ouvir muito do senhor, pela sua experiência como médico e atuante há tantos anos aí na causa ambiental, né, que também é questão de saúde, na verdade, a primeira questão de saúde, mas o fato é que essa destruição, né, esse crime, ele acontece no âmbito sistêmico. Então, ele detona, como o senhor falou, não só a questão do meio ambiente natural, mas também do meio ambiente cultural, impactando toda a convivência dos povos indígenas entre si, com a natureza, com a comunidade local também, e a questão do Covid chegando nas aldeias, né? A questão do Covid chegando, eu tenho participado de diálogos em nível internacional e nacional de mortes de indígenas que não estão sendo contabilizadas como mortes dos indígenas em relação ao coronavírus. Eu tive a oportunidade, né, de estar participando, agora um pouco menos, mas logo no início o senhor envolveu, como o senhor sempre faz, todos os seus parceiros da sociedade civil organizada, do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus que o senhor criou, e lá eu pude compartilhar algumas coisas e fui muito mais servida, tive a oportunidade de tomar contato com muitas informações importantes, até mais do que contribuir, e uma delas foi de alguns impactos positivos, né, dessa doença terrível, dessa pandemia, né, e um deles, inclusive, eu mesma tomei contato pessoalmente aqui em casa. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com o pessoal que faz a produção de hortaliças ali em Parelheiros, né, e que dentro da sua atividade local, né, e familiar, com agricultura orgânica, em respeito à natureza, agora com a oportunidade de fazer o fornecimento direto para as casas das pessoas. Tem alguns sites que estão trabalhando com isso. Então, imagina só a importância daquela região, né? Especialmente em tempos como esse, em tempos de pandemia, onde a gente teve a oportunidade de acessar diretamente e fortalecer, assim, a economia local. Uma outra coisa que eu tive contato fazendo parte do Comitê de Enfrentamento foi o aumento da reciclagem. Eu fiquei bem surpresa com essa atividade tendo sido aí incrementada. E aí eu queria que o senhor, já encaminhando aí para o final, como eu disse, que o senhor, na sua percepção, né, quais legados o senhor acha né, que o mundo pós-pandemia vai receber, né? Assim, eu aqui em casa, até mesmo na questão familiar, eu tive, por exemplo, a oportunidade de estar mais próxima dos meus filhos. Estava até comentando com o senhor que um deles recentemente entrevistou o senhor no projeto de jovens jornalistas, o Gabriel Crocker, que tem nos ajudado muito aqui. Então, tem essa questão das pessoas podendo ter um relacionamento mais próximo com as famílias, porque estão em confinamento, uma outra dinâmica pessoal também, que impacta na saúde individual, né? Lembrando que a saúde do planeta, ela depende da saúde individual, né? E da saúde também da comunidade. Ela não se constrói por si só.
É uma coisa que começa dentro, né? Começa por uma atitude interna, né? Quais são os legados que o senhor vê, né, dessa ressignificação das relações sociais, das relações com a natureza, né? Por exemplo, essa notícia do aumento da atividade de reciclagem, como é que o senhor está vendo isso tudo, a sua sabedoria né, em sendo o senhor médico, né? Acho que o senhor tem muito a nos deixar de orientação até, que a gente possa ter o que estão chamando aí de novo normal, mas eu digo que é o mundo pós-pandemia, né? Não seremos mais iguais, né? Nunca mais seremos como antes. Deus queira que não, né? Eu queria dizer para você, eu tenho um banner que o pessoal da comunicação preparou, que diz assim, você quer ver como o meio ambiente é importante? Prenda a sua respiração enquanto você conta o seu dinheiro. E você vai ver o que vai te acontecer. Vai morrer, tá certo? Porque o rico, que tem muito dinheiro, se ele prender a respiração enquanto ele contar o dinheiro dele, o ar vai lhe faltar e ele vai morrer, tá certo? Então, eu acho que um pouco é isso que essa pandemia nos mostrou, não é? Que a economia do mundo, ela é muito selvagem, né? Ela é muito... Selvagem não é um nome bom, porque a vida selvagem é uma maravilha. Ela é muito cruel, né? Ela é muito predatória, é uma coisa impressionante. As pessoas se matam por causa de um par de tênis, por causa de uma moto. É uma coisa assim, impressionante, o valor que se dá por uma peça de roupa que às vezes custa 10 mil reais, o diabo de uma camisa ou de um vestido, tá certo? Então, eu acho que a pandemia, ela mostrou para nós o nosso lugar. O vírus teve essa coisa de mostrar para o ser humano o quão pequeno ele é nesse mundo, né? Ele é tudo. Isso como médico eu já vi, né? Eu já cuidei de gente que tinha um poder enorme, mandava em tudo, de repente pegou uma septicemia e é nada, é nada, é nada. De repente vai embora, para de bater o coração, você não consegue fazer voltar a bater de novo. Então, eu acho que o vírus mostrou para nós o que nós somos, na verdade, né? Nós somos uma coisa pequena nesse universo todo, nessa cadeia de vida que o planeta Terra é em relação com outras áreas do universo. Eu acho que o vírus mostrou isso para nós, né? Você pegar um banqueiro, né, um homem poderosíssimo, um dono de petróleo, trancar esse homem em casa e ele não poder sair porque ele está com medo de pegar o bichinho, né, e não sobreviver, isso é uma mensagem muito poderosa, entendeu? E eu acho que nós humanos, uma parte de nós, porque tem gente que é tão tapada que nem isso enxerga direito, né? A ganância é tão grande, o desespero é tão grande para acumular e tal, mas quem tem um pouquinho de inteligência e de raciocínio sentiu isso, né? Ficou fechado, refletindo consigo próprio, trabalhando como nós estamos trabalhando aqui, virtual, né? E mais sabendo assim, olha, eu não posso ir lá fazer aquilo que eu fazia, porque eu posso me contaminar. E como eu já tenho mais do que 60 anos, ou tenho uma comorbidade, o bicho pode me levar embora. Eu não quero ir embora, né? Aí, isso é um legado, né? Colocou a gente no nosso tamanho, que a gente achava que, né, pelo conhecimento técnico, pelo poder que a gente tem de nos transportar, enfim, de mexer com tudo, de mexer com o fundo do mar, de puxar os peixes todos, de como faz o PCC aqui, derrubar as matas todas, com motosserra, com caminhões, com armas. O vírus mostrou que, né, calma, né? Então, esse é um legado, eu acho importante. Outro legado que eu acho importante é a volta da importância da ciência. Tinha um movimento muito grande da humanidade para desmoralizar a ciência. Uns diziam que a Terra era plana, outros diziam que não sei o quê, outros diziam que o aquecimento global é mentira de comunista, enfim, uma gente maluca, sei lá se é de propósito ou se acreditam nisso mesmo, uma coisa meio demoníaca que o vírus agora trouxe à ciência. A ciência está dando, de certa forma, as cartas,
né? Todo mundo desesperado na procura da vacina, aquelas correntes que xingavam a vacina, que ficaram todas submersas agora a busca da vacina, a busca de um medicamento, a orientação que a ciência dá para a sociedade, enfim. Terceira coisa que eu vi muito legal, que eu vivi, aí o Comitê Civil contra o Coronavírus que nós criamos na Câmara tem 210 parceiros, são 26 vereadores e 180 e poucas organizações não governamentais como a sua. Então, é uma coisa bonita da gente ver, cada um trabalha por sua conta, mas todo mundo linkado uns com os outros. Então, uma coisa muito legal que eu vi, não sei se você concorda, é a solidariedade que se desenvolveu entre os seres humanos, né? Eu nunca vi tanta gente ajudando tanta gente. Se não fosse essa solidariedade, São Paulo já tinha explodido, porque a pessoa com fome, desesperada, ela vai buscar comida onde a comida estiver. Se precisar arrombar o mercado, eu já vi isso acontecer antes. Entrar para pegar comida para os filhos, a pessoa vai lá, derruba tudo e busca comida. E nós não temos visto, de certa forma, isso acontecer. Pelo contrário, as atividades criminosas até tiveram um arrefecimento. E isso a solidariedade da sociedade, o nosso comitê, lá tem o Unidos do Bem, a Luciana vai lá de final de semana fazer quentinha. Eles já forneceram mais de 150 mil quentinhas para moradores de rua. Eles cozinham, empresários, donos de restaurante, fazem a comida, pega e leva e dá para a pessoa comer, porque a pessoa não tem onde buscar. O voluntariado nosso lá do Cangaíba, que eu vou lá há 45 anos como médico atender todo sábado, ele agora está fechado porque não pode aglomerar os velhinhos lá, senão vai acabar pegando Covid ali no ambulatório. Mas o pessoal voluntário lá desandou a pedir cesta básica, distribuíram lá, eu acredito que chegou quase uns 40, 50 toneladas de comida para as pessoas carentes. E eu estou vendo isso em todo lugar, seja com empresa rica, seja com gente, igreja, até a comunidade pobre, as mulheres que se juntaram para costurar máscara para doar na comunidade. Voluntariamente, quer dizer, esse é um legado também que a gente voltou a ver que a gente pode ser gente. A gente não precisa ser aquele bicho doido, aquela máquina maluca, que a gente não olha nem o vizinho do lado, nem quem está, entendeu? Nós podemos ser gente e nos ajudar para a gente sobreviver nesse mundo. Eu espero que o saldo geral, você falou aí da reciclagem, é uma verdade, aumentou a reciclagem? Sim, aumentou. Eu espero que o saldo geral seja o link dessa doença, dessa pandemia, com a questão do desarranjo da natureza, do desequilíbrio da natureza, da liberação dessas viroses malucas, como o ebola, ou como a febre amarela, ou mesmo como essa que está aí, né, o coronavírus, a liberação disso na medida em que você avança de maneira desorganizada e predatória sobre o habitat de determinados tipos de micro-organismos, como nós temos feito. Cada vez que você derruba uma floresta, se libera milhares de micro-organismos que você nunca tinha visto e não sabe como você vai interagir o ser humano com eles. Então, eu espero que esse salto de consciência seja um saldo de toda a desgraça que nós temos com as mortes e a doença da pandemia, possa ser um saldo positivo para a gente andar um degrau para cima nos direitos da natureza, na convivência pacífica entre os seres vivos aqui nesse mundo e na proteção dos recursos naturais dessa casa comum, como chamou o Papa, chamado planeta Terra. Beleza poder te ouvir, vereador. É exatamente isso, né? Eu nem ouso complementar com nada. Foi uma das primeiras coisas que eu vi, né? A solidariedade. Foi uma profusão, assim. Se a gente esquecer, muita gente despertou, né? Muita gente despertou. Talvez o pessoal lá do Banco Itaú, o senhor mencionou aqui, né? Sócio da Tenda, possa rever, né, suas posições em relação a onde está fazendo investimento nesse despertar, né? Muita gente despertou. Pode ser que muita gente volte a adormecer, né? Que o capital fale mais alto, mas a gente vai ter muita matéria para relembrar. Olha, lembra como tivemos que ser solidários, né?
lembra, né, como você foi colocado de castigo pela Mãe Terra, diriam os indígenas, né, e eu também gosto de usar essa expressão, para mim ficou parecendo isso, né, que a Terra falou assim, vai para o castigo, vai pensar um pouquinho no que vocês têm feito, e é isso. Eu queria agradecer, né, a gente está chegando aqui já ao final, agradecer muito a sua presença, queria já deixar o convite para uma próxima, porque além de todo o conhecimento que o senhor traz, de toda a atualização de como a gente está caminhando com as políticas públicas em São Paulo, conversar com o senhor é um prazer, muito bom, né, beber um pouco da sua sabedoria. Agradecer o pessoal que está aqui, olha, a Marcinha Fernandes está sempre com a gente nas lives, é uma pesquisadora lá de Fortaleza, no tema, me lembrando aqui da expressão do Papa, nossa casa comum, né, agradecer a Sandra Carvalho, que eu sei que é sua parceira na parte do marketing, né, Sandra, vamos impulsionar juntas aí a educação ecológica, ela é mais profunda, mais integral do que a educação ambiental posta hoje. Beatriz, Laurindo, Roseli, olha, um monte de gente aqui, seus fãs, viu, Nataline? Seus fãs aqui agradecendo a sua atuação, o que eu uso das palavras deles para reforçar o meu agradecimento também na nossa parceria e na sua atuação ao longo desses anos todos em prol da saúde de todos os seres, né? Dos seres da nossa querida Mãe Terra, que somos nós também. Muito obrigada, viu, doutor? Boa noite para o senhor, bom descanso. Nos vemos em breve. Se Deus quiser. Um abraço a você e todos que nos acompanharam. Até logo, pessoal. Curta, compartilhe a nossa página aí, vamos espalhar essa mensagem. Um abraço.